você está contribuindo para que haja uma continuidade da vida nesse planeta. Porque hoje nós já estamos sentindo os efeitos do aquecimento global. O problema passa a ser global, ele não é mais só do meu local, que eu tenho um lixo mal cheiroso que está contaminando aquele determinado rio. Eu tenho um problema que as coisas todas se intercomunicam. Até há pouco tempo, as indústrias, elas passavam o custo das suas externalidades ou da sua poluição para a sociedade. Tem dois grandes problemas no mundo. Um é o aquecimento global e outro é a questão da água. Quanto mais você produzir, criar tecnologias que possam fazer com que você emita menos gás de efeito estufa, seja óxido nitroso, seja metano ou qualquer outra coisa, você está contribuindo para que haja uma continuidade da vida nesse planeta. Porque hoje nós já estamos sentindo os efeitos do aquecimento global. Você começa a ter uma série de tempestades, uma série de outras coisas que já foram, de certa forma, mostradas em cenários do IPCC. Eles estudam o aquecimento global e quais são as possibilidades. Se você fizer uma reengenharia, por exemplo, de sistemas mais sustentáveis, que você use menos combustível fóssil, que você use mais bioenergia, etc., você vai criar um cenário em que, por exemplo, você vai ter um aquecimento da temperatura menor. Com isso você não vai ter tanto degelo, você não vai ter tanto problema de que haja excesso de água em curto prazo, você vai ter menos tempestades, etc, etc. Quer dizer, passa a ser já uma questão já de quase que uma obrigação moral das pessoas estarem preocupadas com o aquecimento global. Em que os países em desenvolvimento, eles são os responsáveis hoje pelo aquecimento global, no sentido que as emissões de gás de efeito estufa, elas começaram a partir da Revolução Industrial. Geralmente, essas emissões de gás de efeito estufa, elas ficam em média 100 anos na atmosfera. A partir da Convenção do Clima, alguns anos depois, surgiu o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, na verdade, ele é derivado dessa Convenção do Clima e ele criou alguns mecanismos de flexibilização. O que são mecanismos de flexibilização? São mecanismos em que você poderia contemplar projetos para a retirada desse gás carbônico da atmosfera, seja pela sua minimização ou futuramente, mais tarde, através do sequestro de carbono por florestas. Aí está a raiz do que vem a ser, que vem a dar em crédito de carbono. Os países do primeiro mundo vão transferindo as suas indústrias, porque lá não pode poluir mais, pode poluir aqui, até o momento em que outros países começam a perceber que também não pode poluir aqui e começam a ter sistemáticas de leis, etc. Nesse exato momento em que a gente vive, você tem a sustentabilidade como o fio de divisão. Tipo assim, o problema passa a ser global, ele não é mais só do meu local, que eu tenho um lixo mal cheiroso que está contaminando aquele determinado rio. Eu tenho um problema que as coisas todas se intercomunicam e que os recursos naturais que eu utilizo aqui ou eu utilizo acolá, ele é finito. E os meus descartes ou as minhas poluições, a somatória delas faz com que as coisas se tornem insustentáveis. E eu, como indústria, me sinto obrigada agora a ter uma condição de responsabilidade moral, porque a própria sociedade começa a ter um outro tipo de educação, um outro tipo de consciência, começa também a exigir determinadas contrapartidas. Você começa a ter no Brasil uma república realmente federativa, não é, democrática, em que você começa a ter o indivíduo levado a ser um cidadão.
Assim como uma mulher em 1960 era relativamente imputável como um índio, ela é totalmente hoje uma mulher que trabalha, ser presidente, pagadora das contas. Tem até presidentes de grandes empresas que são mulheres. Então você tem uma mudança muito rápida nesse papel. Então o Brasil tem feito com que muitas das empresas tenham mudado seus processos industriais e criado eficiência também energética. O que ocorre? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja uma empresa de celulose, em que eu utilizo caldeiras à base de combustível fóssil. O combustível fóssil, o petróleo, o carvão, etc., eles são responsáveis, tá, pela emissão de gás carbônico. A partir do momento em que eu utilizo, em vez de energia gerada por combustível fóssil, eu utilizo energia por biomassa, por exemplo, por bambu, para substituir aquele tipo de combustível, eu estou deixando de emitir uma grande quantidade de gás de efeito estufa à atmosfera. E eu estou, aqui no Brasil, mudando, fazendo uma reengenharia em processo industrial de empresas de celulose. E todo o projeto de MDL, ele tem critérios de sustentabilidade obrigatórios, critérios esses que são feitos pelo país que está hospedando aquele projeto. No Brasil, você tem vários critérios de sustentabilidade. Um deles é o critério social. Então, você tem que criar condições, por exemplo, de capacitação, por exemplo, das comunidades em torno daquela fábrica, em que você vai ensinar ele como é que ele deve proceder com relação ao plantio do bambu, ao cultivo, ao corte do bambu, etc. Ele vai aprender a utilizar as ferramentas corretas, vai utilizar as luvas adequadas. Se ele está, por exemplo, na região do Nordeste, não pode existir trabalho escravo, nem trabalho infantil, ou seja, começa a haver a exigência de você ter que ter registrado aqueles indivíduos que trabalham naquela fábrica em carteira da Previdência Social. Então você começa a trazer aquilo que seria um trabalho, por exemplo, paralelo, né, que não tem benefícios sociais, você começa a agregar os benefícios sociais também em termos trabalhistas. Todo e qualquer projeto de carbono, seja de sequestro de carbono, ou seja de mitigação por processos industriais, ele faz com que você deixe de ter o mesmo tipo de indústria que até então você tinha antigamente. Você começa a ter indústrias mais sustentáveis, em que você tenha um reaproveitamento de uma eficiência energética muito maior.